Pintadas em muros de favelas do Rio de Janeiro, nomes de grupos criminosos com referências religiosas. Por que alguns traficantes cariocas estão usando símbolos bíblicos nos seus domínios? Eu sou a Letícia Mori e eu vou falar nesse vídeo sobre a aproximação do tráfico com a religião e a cultura evangélica neopentecostal. Alguns pesquisadores chamam isso de narcopentecostalismo, mas outros são contra o uso desse termo. Eu vou falar disso mais pra frente, mas eu quero começar dando um exemplo do uso da religião pelo tráfico. O Complexo de Israel. Eu tô falando de um conjunto de 5 comunidades na zona norte do Rio, dominado pelo Terceiro Comando Puro, uma das maiores facções do estado. A Estrela de Davi aparece em muros e bandeiras nas entradas das favelas e foi vista até em neon no alto de uma caixa d'água na comunidade de Cidade Alta. Segundo a polícia, esse território foi batizado de Complexo de Israel pelo chefe do tráfico local. Pesquisadores dizem que é uma referência a uma passagem bíblica que cita a terra prometida para o povo de Deus. O grupo que o traficante comanda também tem um nome relacionado à religião, Tropa de Arão. Arão é o irmão de Moisés, um dos principais personagens do Antigo Testamento. No início, a Tropa de Arão dominava o tráfico na comunidade de Parada de Lucas. Hoje, também controla o tráfico nas favelas de Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Vigário Geral, segundo a polícia e centros de pesquisa em segurança pública. É importante lembrar que a comunidade evangélica em geral rejeita totalmente a ideia de que um traficante possa ser evangélico, e eu também falo disso mais pra frente. Mas pesquisadores apontam que traficantes como o líder da Tropa de Arão, eles não só se declaram evangélicos, mas têm de fato uma vida religiosa, participam de cultos e têm até amigos pastores. Segundo a polícia, foi o líder da tropa que mandou espalhar as referências religiosas pelo território do Complexo de Israel. Ao mesmo tempo, ele é alvo de 20 mandados de prisão por crimes como homicídio, tortura, tráfico, roubos e ocultação de cadáver. No caso do Complexo de Israel, nós estamos falando de um traficante que se identifica como evangélico, mas que não só tem a sua prática religiosa no cotidiano, mas ele leva essa prática para a comunidade, proibindo outras religiões de existirem e de praticarem a sua fé, principalmente religiões de matriz africana, que exige que os participantes do seu exército e daqueles que vão dominar o território junto com ele sejam religiosidades evangélicas, sejam expressões de fé evangélicas, e se não for evangélica, pelo menos que não sejam de religiões de matriz africana ou devotos de São Jorge, por exemplo. Mas essa ligação entre o tráfico e as religiões pentecostais não começou agora. Uma das primeiras pesquisadoras a estudar esse fenômeno foi a Cristina Vital Cunha, da Universidade Federal Fluminense. Entre 1996 e 2009, ela analisou a aproximação de traficantes com evangélicos em diferentes comunidades do Rio. Olha só o que ela descreveu. Nas favelas do Acari e de Santa Marta, a rádio de comunicação dos traficantes apitava todos os dias às 5h30 com uma oração do chefe do tráfico. O chefe do tráfico, ao mesmo tempo, falava com Deus, pedindo proteção, e dava orientação, pedindo para os subordinados matarem menos e dizendo para os líderes comunitários cuidarem das pessoas. E aí não se tratava só de pedido de oração, né? Pedido de proteção na vida do crime. Era participação ao mesmo tempo no crime e na vida, nas igrejas, né, na vida comunitária. Então, a participação em cultos, pedidos de cultos de ação de graça, financiamentos de cultos de ação de graça, participação em corrente das igrejas. Um dos traficantes que está lá documentado no meu livro, Oração de Traficante, fala sobre o seu lugar como dizimista em uma igreja de uma denominação nacional. Então, era um fenômeno diferente do que se identificava até aquele momento e que se mantém até hoje. Mas por que muitos traficantes passaram a seguir a fé evangélica? Primeiro, é bom a gente lembrar que a influência de religiões sobre organizações criminosas já existiu em outros períodos e lugares. Na Itália, por exemplo, houve acusações no passado de uma tolerância da Igreja Católica em relação à máfia. E nesse caso específico do tráfico nas comunidades do Rio, os pesquisadores ressaltam que essa influência das religiões sempre existiu, ou seja, não é exclusiva dos evangélicos. O Dorian Borges, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me lembrou que nas décadas de 1980 e 1990, as facções eram bastante associadas a religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, por exemplo. Ou seja, uma dinâmica entre religião e tráfico que já existia, passou a incorporar a cultura neopentecostal que surgia no país. Isso porque a conversão de traficantes é um fenômeno que tem a ver com as mudanças sociais em curso no país. Nos últimos 30 anos, a sociedade brasileira se tornou mais evangélica como um todo. Segundo o IBGE, o número de evangélicos subiu 61% entre 2000 e 2010. E de acordo com projeções, se o crescimento continuar no ritmo atual,
Em 2030, os evangélicos vão chegar a ser mais de 40% da população brasileira. Com isso, eles se tornariam o principal grupo religioso do Brasil já na próxima década. A conversão dos traficantes evangélicos se dá, na verdade, por diferentes linhas, né? Uma das linhas é porque grande parte dessas pessoas, desses traficantes, eles já vêm de famílias religiosas evangélicas, né? E a outra linha que é extremamente importante diz respeito ao momento em que esses agentes, né, estavam cumprindo ou medida socioeducativa, né, ou cumprindo pena, né, em prisão, tendo em vista que várias igrejas desenvolvem trabalhos evangelísticos nessas instituições. Só que a pesquisadora Cristina Vital Cunha aponta que esse processo é mais complexo. Não é que antes todos eram da Umbanda e hoje todos são evangélicos. Essas duas fés sempre conviveram. Um outro equívoco, em termos assim, sociais, públicos, que é a ideia de que nos anos 80 e 90 nós tínhamos os traficantes que eram aí ligados ao candomblé e à Umbanda, fartamente retratados tanto na bibliografia acadêmica como também na literatura, e que no movimento linear, como se fosse exatamente uma mudança total desse contexto. Antes eram traficantes macumbeiros e agora são traficantes evangélicos, e não se conforma a isso. Outra condição central para o surgimento desse fenômeno é que as igrejas viraram um elemento muito importante no dia a dia das comunidades. Elas passaram a representar segurança, apoio material, espiritual e até apoio psicológico aos moradores das favelas. Nesse contexto, assumir abertamente uma religião serviria para a manutenção e legitimação do poder do tráfico. Mas a fé também é usada para a expansão violenta do território. Esses confrontos eles funcionam também como uma guerra espiritual, ou mesmo como uma guerra santa, né? Contra os demônios, né? Contra os inimigos religiosos. Os traficantes do Complexo de Israel, né? Eles são um exército santo, né? Inclusive eles se autodeclaram dessa forma, né? Uma forma de manifestação narrativa, né? De que eles são um exército abençoado e enviado, né? Eles são os abençoados, né? Então, todos aqueles outros que não estão dentro das doutrinas, dentro das moralidades religiosas, são inimigos. Por isso, vai a lógica da Guerra Santa. Mas os evangélicos, em geral, são contrários à ideia de que um traficante possa realmente ser considerado evangélico. O pastor Carlos Alberto, que é da Cidade de Deus, diz que os pastores coniventes com o tráfico são uma minoria, mas são um grande problema porque representam uma minoria com forte influência sobre o rebanho. O pastor sério não se associa ao tráfico. Uma pessoa do tráfico, quando aceita Jesus e quer ingressar na fé cristã, a primeira coisa que a gente conversa com ela é para que ela abandone todo tipo de relacionamento e envolvimento com o tráfico, né? Alguns têm dívida, alguns têm uma conta a acertar, algumas coisas a fazerem, coisas que a gente pode ajudar, a gente ajuda, coisas que assim, fogem da nossa alçada, a pessoa ela se destaca do local onde ela mora. O sociólogo Diogo Silva Correia também me explicou que para muitos cristãos, ser evangélico não é só aderir à crença, é ter ações e um estilo de vida que respeitem essa fé. Na sua pesquisa na Cidade de Deus, os traficantes próximos à religião eram chamados de traficantes de coração aquebrantado, mas não de evangélicos. Já a pesquisadora Cristina Vital Cunha conta que os moradores das comunidades que ela entrevistou faziam muita questão de fazer uma distinção moral entre eles próprios, os crentes de verdade, e os traficantes que tinham uma vida religiosa. Então, eles diziam que esses traficantes que eram, que a gente poderia chamar de evangélicos, eles de evangélicos não tinham nada, né? Porque eles davam um falso testemunho, ou seja, dizendo, o verdadeiro evangélico, ele atua como a palavra. Ele não tem a palavra só como um valor moral de referência, né? Mas como uma prática cotidiana, né? Ou pelo menos visam ao atendimento dessa prática cotidiana. Muitos pesquisadores também são contra o uso do termo narcopentecostalismo. A pesquisadora e pastora Viviane Costa, por exemplo, diz que isso passaria a ideia de que a religião só passou a ser um fator importante na dinâmica do poder do tráfico com os traficantes evangélicos, o que não é verdade. A pesquisadora Cristina Vital Cunha também critica o uso desse termo. A ideia de narcopentecostalismo pode produzir a ideia de que tem uma religião específica de traficantes, uma religião que é tomada por traficantes, quando isso, na atualidade, não se verifica no Brasil. Ele acaba sendo um termo assim, sensacionalista, né, que visa
promover, chamar a atenção de um fenômeno, mas eu acho que aí de um modo que precariza o entendimento sobre esse próprio fenômeno. Mas a pesquisadora Viviane Costa também explica que conforme mais e mais brasileiros se tornam evangélicos, também fica menos comum uma conversão de maneira mais tradicional, em que a pessoa segue todas as regras rigorosamente. Hoje em dia, muitas pessoas se consideram evangélicas, mesmo que não se comportem exatamente de acordo com os preceitos da religião. Muitas pessoas que se identificam como evangélicos hoje não teriam condições de se identificar como evangélicos se nós pensarmos nas igrejas num modelo mais tradicional, com conversões nesse modelo antigo, que deveriam respeitar doutrinas internas da igreja, comportamentos, o modo de ser evangélico mais tradicional. Muitos artistas seculares, por exemplo, não caberiam, cantores, atrizes, atores, alguns políticos não caberiam também nessa ideia de conversão mais tradicional que nós conhecemos, mas é possível, porque essa ideia de conversão ficou cada vez mais flexível. Independente dos termos usados, a aproximação de traficantes da fé e das redes evangélicas mostra que o crescimento da religião no Brasil tem impacto em tudo, na cultura, na maneira da gente se relacionar, na economia, na política e até no crime. E com isso eu fico por aqui. Siga a gente no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima. Quando perceber, mantenha-se em silêncio, entre no site da delegacia online e faça uma ocorrência. É importante relatar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes. Além disso, medidas de segurança pessoal, como evitar áreas de alto risco e manter-se informado sobre as últimas tecnologias de segurança, podem ajudar a proteger-se contra possíveis ameaças de nanorobôs nas mãos de narcotraficantes. Mas a polícia não presta nenhuma assistência imediata. O equipamento é letal e só uma empresa no Brasil faz investigação do aparelho através de análise de material na roupa, objeto coletando com fita durex.